Opa, primeiramente, obrigado a oportunidade de conversar aí com o pessoal. Quero dar bom dia para todo mundo, né? E eu vou contar, a minha palestra vai ser, eu vou contar a minha história, como é que eu entrei no mercado de design. Eu sou muito novo, né? Então acho que acaba sendo uma experiência bem interessante para o pessoal aí conhecer. Bom, faz mais ou menos 3 anos atrás eu me mudei para Blumenau. Eu morava em Balneário Camboriú e lá eu trabalhava numa empresa que fazia sites para imobiliárias. E eu trabalhava próximo do design, mas não era bem um designer. Eu ficava entre os designers e os clientes. Na verdade, não foi 3 anos, foi 4 anos atrás já. E eu abri os chamados para criar os sites, fazia os questionários com os clientes, me aventurava assim, em diferentes áreas. E começou a acontecer às vezes que eu passava o que os designers tinham que fazer, né? Criava o chamado, o briefing, e eu entendi ali que eles não estavam conseguindo entender o que o cliente precisava. E como eu tinha um contato direto com o cliente, eu já tinha um pouco de experiência com os programas da Adobe, meus irmãos faziam, eu via quando era criança, sempre tive interesse, sim, mais de forma artista, criando coisas aleatórias e abstratas, do que como designer, criando coisas, projetos, né? Mas eu comecei a pensar, nossa, isso aqui tá tão claro na minha cabeça o que eu tenho que fazer, que eu vou tentar fazer aqui. E aí eu fiz alguns projetos e os projetos que eu fiz foram aprovados, super elogiados pelos clientes. E então eu comecei a trabalhar com design lá também. Não saí do meu setor porque era importante no que eu fazia ali, mas comecei também a fazer design, comecei a me interessar muito. O design de site, sistema se chama UI UX, né? Experiência do usuário. Então eu entrei primeiramente nessa área, mas eu sempre gostei de fazer marcas, de fazer logos, e de vez em quando surgia a oportunidade nessa mesma empresa de fazer um símbolo para o cliente, né? O cliente virava fechava com a gente, mas não tinha logo para colocar no site. E a gente improvisava alguma coisa, né? Coisa simples, mas eu comecei a pegar gosto por aquilo. Então eu me mudei para Blumenau faz 4 anos atrás e eu decidi abrir meu próprio negócio, né? E eu decidi fazer com o meu próprio nome. Eu tinha 19 anos, muito novo. A minha esposa também muito nova, minha namorada na época, e ela ficou grávida no primeiro mês que a gente se mudou para cá. Então, imagina, você está abrindo um negócio, você tem 19 anos e a mulher engravida e, cara, eu estava completamente em pânico, não sabia o que fazer. Mas eu acho que foi esse push, foi esse terror de pagar boleto que me fez virar toda noite durante os últimos 4 anos, mais ou menos. Eu ainda viro noite trabalhando. E então eu comecei a trabalhar com o meu nome, que era um nome totalmente desconhecido, e eu comecei a trabalhar com ele e eu comecei a me jogar no mercado, me joguei de cabeça no mercado. Eu comecei fazendo logos por R$ 200. Eu fazia anúncio no Facebook, faço aqui seu logo por 200 pila, entrego em 2 dias. E, cara, eu fechei muito projeto, eu fechei muito, muito logo. E, claro, eu estava aprendendo também enquanto eu fazia, né? Então eu podia cobrar esse preço que hoje em dia eu vejo como um preço muito barato, né? Mas como eu estava entrando no mercado, faz parte, tem que começar por debaixo, né? Então, eu comecei a criar esses logos, comecei a ter uma demanda grande nesse mercado dos fotógrafos. Quando você entra no mercado de design, é muito interessante porque existem comunidades, né? Por exemplo, a fotografia é uma comunidade muito fechada. Os fotógrafos, eles têm grupos, eles têm cursos, eles têm os coaches, eles têm as comunidades, eles têm os workshops, os eventos. Então, quando eu fechava um projeto com um fotógrafo, automaticamente esse fotógrafo virava um representante do meu trabalho. E assim meu trabalho explodiu na comunidade dos fotógrafos. Tinha dia que eu recebia 10, 15 pedidos em um dia só. Isso no primeiro ano ainda, com meu nome desconhecido, as pessoas ainda me conhecendo. Então, deu muito certo entrar nesse mercado. Tenho até hoje clientes fotógrafos, claro que eu não cobro o mesmo preço, mas foi uma coisa assim fundamental para mim entrar no mercado, para mim começar a colocar o meu nome ali. E aí um fotógrafo tinha um amigo que era dentista, indicava, tinha outro amigo que era advogado. Então assim eu fui entrando. E a minha principal forma de obter clientes na época era o Facebook, que estava muito em alta. A gente fazia os anúncios pelo Facebook, era muito barato, né? Você conseguia fazer um anúncio com R$ 10, alcançava 2.000 pessoas. Então imagina, era uma oportunidade muito boa. Hoje em dia não é mais, né? Mudou bastante. Hoje em dia o substituto seria o Instagram. Mas enfim, eu comecei a perceber então uma queda
drástica nos nossos pedidos foi quando o Facebook começou a mudar os mecanismos de busca dele, começou a mudar os filtros, a segmentação, e eu percebi que a gente tinha que não ficar dependente do Facebook. Isso foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Então eu comecei a explorar quais são as outras formas que eu poderia fazer o meu trabalho, na época eu trabalhava sozinho, ser reconhecido, ser encontrado, né? Então é claro que eu sabia que tinha o Google, eu sabia que eu poderia ter um site, eu já existia o Instagram, embora ele não era tão forte. Então eu descobri o Behance, né? Já tinha ouvido falar muito, mas eu não sabia, eu não fazia ideia do potencial dele. O que é o Behance? Behance ele é uma rede social da Adobe, basicamente. Ele é um espaço para criativos de todas as áreas, praticamente. Você tem espaço para ilustradores, para vídeo, para site. Todas as áreas da arquitetura, todas as áreas da criatividade estão lá. Tem centenas de milhares de pessoas lá. Ele é muito acessado. E o que eu fiz, eu imaginava na época, que é o que muitas pessoas pensam, que era um espaço muito à base de ego. Por exemplo, eu vou postar meu trabalho lá para ganhar um elogio de outros designers. Então, existe muito essa falácia que o Behance ele é uma plataforma motivada a ego, motivada a ganhar elogio. Isso é uma grande mentira, porque o Behance ele é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. E eu posso dizer que eu devo, assim, pelo menos 50% do sucesso do estúdio a essa plataforma. Basicamente, hoje em dia, o mercado, não só do design, mas quase todos os mercados criativos, eles giram muito em volta de terceirização. Então, por exemplo, eles estão fazendo um filme em Hollywood lá. Cara, se eles precisam de alguém para fazer aquele dinossauro 3D, eles não vão pegar alguém de Hollywood. Eles vão pegar alguém da China, outro cara do Japão, outro cara da Rússia. Eles combinam uma equipe e vão procurando criativos online e vão juntando, pagam super bem, pagam em dólar, inclusive, né? Então, o mercado do design de marcas, o mercado de ilustração é basicamente a mesma coisa. Quando grandes agências, grandes empresas precisam de alguma coisa, eles procuram por criativos do mundo inteiro. E a forma de ser encontrado é justamente essas plataformas. E cada vez mais, não só agências, clientes mesmo. Clientes estão conhecendo as plataformas, eles procuram no Google como encontrar um designer de logo. E aparece lá, Behance, busque aqui um profissional. Então, quando o Facebook começou a cair muito, a gente teve que procurar outras alternativas e eu entrei no Behance. Comecei a estudar como é que funcionava. Eu nunca vou me esquecer, o primeiro projeto que eu postei no Behance era simplesmente um logo, era um JPEG. Eu peguei uma imagem JPEG com um fundo flat, acho que era a cor vermelha. Simplesmente upei lá e fiquei esperando. Falei, pronto, vamos esperar os clientes, vamos esperar os pedidos. E simplesmente aconteceu nada. Acho que teve 3 visualizações. Então, ali eu entendi que eu precisava estudar a plataforma. E eu estou me aprofundando no Behance porque realmente foi um ponto de diferenciação na história do estúdio. Hoje o estúdio Vitor Vaz, ele é um dos estúdios mais conhecidos e respeitados design de logos do país. E é engraçado porque a maioria dos nossos clientes são internacionais. Então a gente tem hoje clientes da Alemanha, temos dos Emirados Árabes, temos clientes americanos, da Austrália. A gente tem clientes do mundo inteiro. Temos também clientes brasileiros. E eles vêm principalmente através dessa plataforma. Claro, vem do Instagram, vem do site, vem diretamente por e-mail, mas o que nos explodiu assim para o mundo foi essa plataforma. Então eu comecei a estudar como é que as pessoas que se deram muito bem no Behance faziam, como é que eles apresentavam. Comecei a entender que existia muito storytelling ali, né? As pessoas contavam histórias com projetos, não era simplesmente postar uma imagem, esperar alguma coisa. Né? Eu comecei a entender que era uma experiência assistir um projeto no Behance, visualizar um projeto. E quanto melhor você fazer essa experiência, maiores são as chances de você receber uma curtida por outro designer. E como é uma plataforma, quanto mais curtidas, mais lá no topo você aparece, seu projeto vai subindo, que é quando os clientes se encontram. Então uma coisa leva a outra, né? Então a gente criou o projeto RB5. Agora eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Vocês me falam se deu certo aí o compartilhamento de tela. Pode. Deu certo sim, tá tudo ok. Tá. Show. Então eu criei esse perfil, né? Claro que ele não foi sempre assim. Hoje ele é um perfil de bastante destaque, de bastante sucesso na plataforma. Temos mais de 200 mil visualizações de projetos, né? A gente tem o total de 14 selos no Behance, que são esses aqui. O que o selo faz?
Existe uma curadoria que fica lá em São Francisco, Estados Unidos, basicamente uma agência de grandes designers reconhecidos, e eles ficam o dia inteiro no Behance, na plataforma, simplesmente vendo projetos, fazendo curadoria de projetos, um monte de projetos aleatórios. E os melhores projetos, eles dão esses selos. Por exemplo, selo destaque em visualização de produto, selo destaque em design gráfico, selo destaque em Illustrator. Quando você ganha o seu destaque, o seu projeto vai lá para o topo da plataforma e ele é literalmente visto pelo mundo todo. É loucura a quantidade de visualizações que ele ganha. A gente ganhou, inclusive, o mais difícil de se ganhar, que é o selo azul, o selo melhor do Behance, o melhor projeto do Behance. Então é coisa de louco mesmo as oportunidades que surgiram. A gente começou a receber pedidos de fora do país. Simplesmente chegam as mensagens aqui fazendo pedidos de orçamento, pedidos de parceria, outras empresas que passam projetos para nós, terceirizam com a gente, ainda de forma super lucrativa, então fica bom para todo mundo. Então, quando a gente decidiu, voltando, né, que eu tinha que levar a sério o Behance, eu decidi na época, eu ainda estava trabalhando sozinho, eu criei esse projeto aqui para o cliente e eu postei ele de forma que contasse uma história. Né? Então, o que eu fiz? Eu pesquisei toda a história da família. Depois vocês podem ver esse projeto, né? Vocês podem ver ele a fundo, usar como referência. Mas eu pesquisei a fundo toda a história da família que criou essa marca, né? A família Bartolini. Eu procurei contar como é que a ideia começou, né? De onde ela veio. Então tem toda a história do pai da família Bartolini, o Giovanni Bartolini, que estava migrando da Itália para o Brasil, tinha essa experiência com vinícolas, com vinhos, né? Ele aprendeu isso em Palermo, na Itália. Então ele teve 5 filhos. Esses 5 filhos queriam fazer o sonho do pai deles acontecer. Não aconteceu enquanto o pai estava vivo, mas eles continuaram com esse sonho do pai deles, levaram assim como meta de vida. Então eles trouxeram essa ideia para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, começaram essa marca de vinho, né? Então a gente precisava, por exemplo, a gente precisava ser moderno e ao mesmo tempo elegante, porque eles queriam vender através do site para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, então precisava ter um aspecto moderno, mas também é caro, é uma marca pequena, bem pequena, então eles vendiam cada produto por um preço bem caro para poder ter um lucro, né? Então é um projeto premium. A gente queria contar essa história sem ter que dizer uma palavra para os clientes diretamente, né? E a gente queria esconder 3 conceitos em um só. Então, por exemplo, aqui a gente tem a construção do símbolo, né? A gente fez grids esféricos, né? Círculos. A gente fez uma exploração cúbica da tipografia. E então os conceitos. Aqui na parte de cima, ó, tem o R em minúscula, tá? O nome da empresa é RB5. Então a gente queria colocar isso tudo numa marca só, num símbolo só. É super difícil, né? Na parte de cima a gente tem o R, na parte de baixo a gente tem a letra o B, né? Letra B. No espaço negativo, depois vocês vão enxergar melhor, a gente tem o abridor de vinho aqui, tá? Nas partes superiores e inferiores a gente tem as gotas, tá? Então, aqui a gente conta um pouco mais da história. E aqui a gente consegue ver o R, o B e o 5, né? Então a gente conseguiu colocar os 3 conceitos em um ícone só. Embora fique um pouco escondido, quando o cliente entende isso, é tipo, uau, que sacada legal, e fica bem marcado na cabeça dele. Que os grids de construção do símbolo. Aqui está o abridor de vinho, né? O espaço negativo, ó. Ele fica no espaço que não tem o desenho do ícone, né? Escondido. Foi um conceito a mais esse, uma brincadeira, né? Aqui a gente tem uma ilustração que a gente colocou nas embalagens. A gente tem brincadeiras com a tipografia. Aqui tem mostrando o conceito das gotas, né? A gotinha aqui, a gotinha aqui. Iconografia que a gente fez também para trabalhar com a experiência do usuário no site, aplicativo. Aqui a gente tem algumas embalagens. Inclusive esse projeto ele ganhou, que seria tipo um M para os projetos de design. Ele ganhou um A-Design Award, que é um prêmio de design que acontece lá na Itália anualmente. Uma premiação super respeitada no mundo do design gráfico. Não só design gráfico, eles têm premiação de tudo, de arquitetura, design automobilístico. É uma organização muito grande. A gente ganhou na categoria embalagens com esse projeto. Inclusive a Pepsi estava participando, então para nós foi super, super especial. Então, aqui a gente tem as caixinhas das embalagens, né? Os rótulos.
alguns mockups. E é legal que a gente conta a história que cada um dos irmãos, são 5 irmãos, eles viraram mestres de um tipo de uva, né? E a gente conta um pouco da história de cada uva. Tem uma apresentação ainda maior. Isso aqui é a apresentação resumida. Isso aqui foram alguns rótulos que foram feitos depois. Alguns anos depois a gente fez esses rótulos também. É uma versão premium. Então, você percebe que não é só postar uma imagem de um logo, não é só colocar um logozinho ali e falar, olha, eu fiz isso aqui e é o que eu sei fazer. Você tem que contar uma história, você tem que ter uma apresentação super completa. E quando um cliente vê isso aqui, ele fica simplesmente encantado. Eu acho que eu fechei pelo menos 30 negócios com essa apresentação aqui, com esse projeto. Os clientes falavam, olha, eu quero aquilo ali, é o que eu quero para mim. Então, inclusive, a gente fechou projetos para vinícolas, para exportadoras e importadoras de vinho, para cervejarias, porque as pessoas olhavam e falavam, nossa, é isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero para minha marca. E é isso que eles têm que sentir, né? Então, aqui está o May Design Awards que a gente venceu. E é um projeto que nos rendeu inúmeras oportunidades. E foi o primeiro selo que eu ganhei no Behance, né? Esse selo design gráfico que acabou trazendo os primeiros clientes internacionais que a gente teve, os primeiros pedidos que foram levando novas conexões. Cada cliente, cada conexão leva para mais algumas, então você vai crescendo exponencialmente, né? Então essa plataforma aqui ela é super importante, tá? Hoje a gente tem site, a gente tem Instagram, né? Então você não pode ter só um lugar. Você nunca pode apostar suas fichas todas num lugar só, porque é o que a gente tinha com o Facebook, é uma prova que a gente quase quebrou por causa do Facebook. Então, graças a gente conseguiu focar em explorar outras plataformas. Hoje a gente está em todos os lugares. A gente está até hoje explorando como colocar nosso portfólio no Pinterest. Então, nosso site a gente terminou faz pouco tempo. A gente foca ele bem em como apresentar os projetos da melhor forma possível. Né? A gente procura ter um apelo bem premium hoje. Aqui a gente coloca também um logofólio, que é um portfólio só com símbolos. Todos os símbolos que nós criamos. E o Instagram, com os projetos do estúdio também. A gente, por exemplo, tem muitas pessoas que pensam, hoje em dia tem muito coach que fala, né, que você precisa ter uma marca pessoal para você crescer. Porque se você usa o seu próprio nome, você precisa ficar fazendo stories, você precisa, vou parar de compartilhar aqui. Você precisa ficar fazendo stories, você precisa ficar criando conteúdo para outras pessoas da sua área, aí depois você lança um curso. Existe todo esse módulo de como criar uma marca pessoal hoje que milhões de pessoas estão seguindo. E não tem nada de errado com isso, mas eu posso falar que não é a única forma de fazer as coisas. Hoje eu uso o meu nome, sim, eu uso ele, porque quando eu estava começando eu não tinha dinheiro para investir pesado em anúncios para criar uma marca fantasia que pudesse ser respeitada e reconhecida. Quando você usa o seu nome, as pessoas normalmente vão confiar um pouco mais, porque elas sabem que elas estão lidando diretamente com uma pessoa, né? Então eu consegui. Hoje a gente é um estúdio com vários designers, uma equipe grande, mas a gente conseguiu transformar meio que numa assinatura esse nome. Então as pessoas não associam mais o Vitor Vaz Studio ao Vitor Vaz, e sim a uma marca de uma empresa que faz design gráfico, né? Então, mas o que eu estava dizendo, a gente não, você vê o nosso Instagram, a gente não cria conteúdo para outros designers, a gente não vai lançar um curso, a gente simplesmente é um estúdio de design 100% focado em fazer design. O que a gente posta nas nossas redes sociais, nossos portfólios, é literalmente apenas o design que a gente faz. Hoje em dia vai fazer exatamente 2 anos que eu não invisto um centavo em anúncios. A gente não investe em anúncio. Os clientes simplesmente vêm de forma orgânica, porque a gente faz os projetos e a gente posta em todas as plataformas, os clientes vêm. E a demanda é grande. Eu ainda viro quase toda noite trabalhando e a minha equipe trabalha duro também. A demanda é muito grande e a gente não investe nem um centavo em anúncio. Então, o mercado ele é muito, muito abrangente, ele é muito grande, tem muitas oportunidades. Eu não sei, Ana, se dá para a gente abrir um espaço para perguntas, talvez? Dá, o seu tempo acaba às 11h20. Ah, Então tá. tem 9 minutinhos ainda. Ah, tá. E Então quando quem acaba o tempo quiser. a gente faz as perguntas ou não? Não, quando acaba o Ah, tempo, aí tá. acabou, tá? Pode, Se pode abrir você. espaço para perguntas, então. Quem quiser perguntar, pode, caso queira que eu ative o microfone, ou perguntar ali no chat, tá bom? Fica a escolha de vocês.
Bom, prosseguindo enquanto não tem alguma Uhum. pergunta, eu tive a oportunidade também de palestrar em workshops. Palestrei num workshop de branding. Claro, eu palestrei sobre design, né, sobre marca, sobre identidade visual, que é o que eu faço hoje, mas era um workshop de branding que engloba isso também, né? Lá na África do Sul, tive a oportunidade de palestrar lá. Palestrei em um workshop de branding em Dubai e também em Los Angeles. Então, nessas palestras, eu tive a oportunidade de conhecer um monte de clientes, de ter um monte de parceiros novos, né? Uma coisa sempre leva para outra, assim, nessa área da criatividade. E é bastante visual. Você tem que estar sempre pronto para mostrar o seu trabalho. Nem que seja um cartãozinho de visita, né? Ou então você está ali com o seu celular e o seu portfólio pronto para mostrar. Né? Quando eu estava lá em Dubai, por exemplo, eu conheci um menino do workshop da África do Sul. Aí quando eu fui fazer o workshop em Dubai, o menino morava em Dubai. Ele me apresentou para um amigo dele, que era um cara super, super rico, fazia negócios com o mercado financeiro, me levou a um lugar super chique lá e eu tava com meu notebook, porque eu sabia que eu ia ter a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Então eu abri o meu Behance, mostrei o meu trabalho para ele, o cara ficou encantado. Eu abri o site dele e falei, olha, isso aqui tá horrível, eu posso fazer isso aqui muito melhor. Claro que eu não falei dessa forma, né? Mas eu falei para ele isso e a gente fechou um projeto ali de um lucro gigantesco para o estúdio e porque eu estava pronto para qualquer coisa, pronto para mostrar o portfólio. Então tem que estar sempre sempre pronto, né? Uma coisa que eu acho bem interessante também, alguns designers eles trabalham nesse mercado de forma digital, igual eu. São poucos clientes é, que eu tenho local físico. Inclusive esse ano eu fechei os primeiros clientes em Blumenau. Eu nunca tive clientes aqui. A gente fez o redesign da marca do Hotel Himmelblau. Não sei se vocês conhecem, com certeza devem conhecer quem mora aqui em Blumenau, né? O hotel que fica ali na 7. A gente está fazendo redesign de um bar chamado Boutique, que fica lá no Hotel Vila do Vale também. Então a gente está começando a pegar projetos aqui na cidade agora, e eu acho isso super bacana porque a gente consegue acompanhar de perto, né, essa produção, diferente dos clientes internacionais, mas é bem legal. Ah, chega uma pergunta aqui. Que demais a sua história, obrigado por compartilhar. Fica evidente que além da sua competência técnica, saber inglês também já foi um diferencial. Pergunta, qual a principal ferramenta que você utiliza para desenvolver os desenhos? Tá, eu uso o Illustrator para fazer os desenhos, né, os logos. Gente, para fazer identidade visual você precisa de duas coisas: Illustrator e Photoshop. Nada mais. O Photoshop você vai criar as apresentações. O Illustrator você vai criar os desenhos. É só isso. A gente paga hoje pelo pacote completo da Adobe, mas a gente só usa esses dois porque a Adobe não tem um pacote só para esses dois. Então a gente acaba pagando o pacote completo, mas não é tão caro, R$ 175 por mês. E a gente tem esses programas que a gente usa. Hoje eu uso um pouquinho do Dimension para criar alguma coisa em 3D, mas não é o meu forte. Sobre o inglês, sim, o inglês é muito importante. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já conversei com pessoas em árabe usando o Google Tradutor. Os clientes simplesmente mandam um pedido enorme em árabe lá, gigantesco. Eu jogo no Google Tradutor para o português ou para o inglês e jogo minha resposta no Google Tradutor, passo para o árabe e jogo para eles, eles entendem perfeitamente. Então, como eu, pessoalmente, eu falo muito pouco com clientes em vídeo ou por ligação. A gente fala por e-mail, pelo WhatsApp, eles nem querem tirar o tempo para fazer uma videochamada, é muito difícil. Então, desde que seja por escrito, você pode aproveitar qualquer plataforma de tradução. Mas o inglês ele ajuda bastante. Ele ajuda bastante porque ele ajuda muito na parte de apresentar os seus projetos e entender como é que alguém da gringa, que o mundo inteiro praticamente fala inglês, né? Quase todos os países as pessoas falam inglês. Então, como é que alguém da gringa vai interpretar aquilo que você está escrevendo, né? Eu tenho inglês como primeira língua. Os meus pais, eles eram professores de inglês. E aí eles falaram, Vitor, você vai aprender português na rua, então vamos te ensinar inglês em casa. Então, a minha primeira língua foi o inglês. Deu a louca neles. Todos meus irmãos, todo mundo, a gente fala inglês em casa como se a gente fosse americano. Não sei por... Meus pais me deram essa oportunidade. Realmente, português é, eu acabei aprendendo na vida. Não tinha como não aprender, né? Mas então, eu ia falar, inclusive, do cartão. Muitos designers eles pensam que, como a gente trabalha no mundo digital, você não precisa ter um cartão de visita, que isso é um desperdício de dinheiro, porque você acaba não tendo contato com clientes físicos. Mas, na verdade, isso é uma besteira, porque você nunca sabe quando você vai precisar de um cartão.
um cartão de visita é uma oportunidade de você causar uma impressão muito grande no seu cliente. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu preferia ter, se eu não tivesse dinheiro, por exemplo, para investir em um bom cartão, eu preferia ter 50 cartões muito bons do que 1.000 cartões ruins. E eu daria esses 50 cartões muito bons nas mãos de pessoas que eu teria certeza que tem uma oportunidade ali. Então, hoje, o meu cartão, eu investi uma nota enorme nele. Ele é super grosso, ele tem laminação fosca, tem gold foil, mas eu não dou para todo mundo, porque esse cartão me custa R$ 7 a unidade. Então, eu não vou sair distribuindo na rua. Mas quando eu preciso, eu sei que essa pessoa é fundamental, que ela tem conexões boas, e já aconteceu muitas vezes, eu dei na mão da pessoa e, cara, não falha. O cartãozinho de visita não falha. E teve pessoas que me falaram, Vitor, eu quero jogar o seu cartão de visita fora da minha carteira, porque eu já tenho você no WhatsApp, mas eu não consigo porque ele é muito bonito. Então é super legal você causar essa impressão com seus clientes. E o cartãozinho de visita eu acho que é uma coisa que nunca vai acabar. Por mais que a gente tenha internet, WhatsApp e tudo mais, o cartãozinho de visita é fundamental. Bom, eu acho que É, era isso por cima, né? sim, sim. Se É, ninguém quer falar mais nada, já vamos encerrar. Você pode passar o meu contato aí, não sei, em alguma plataforma de vocês. Quem quiser me chamar no WhatsApp, fazer alguma Pode, pergunta específica, conversar depois. Eu você pode sou. mandar aí no chat, se você quiser. Eu vou mandar o e-mail do estúdio. Se algum de vocês já for designer e quiser mandar o portfólio lá. E eu vou mandar o meu WhatsApp também. Quem quiser conversar, eu sou super aberto para networking, gosto de ajudar. Quando eu estava começando, quando eu estava precisando, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem pedir ajuda. Então teve muita coisa que eu tive que fazer errado para depois entender que estava errado e depois fazer certo. Sim. Então hoje eu tento ajudar muito o pessoal que está começando, tento dar bastante dica. Então Botei é ali. isso, né? Vamos finalizar. Obrigada, Vitor, Eu que pela agradeço. palestra, por compartilhar sua história aqui. Foi muito legal. E vou pedir a todos que não estão inscritos no próximo evento que saiam dessa sala, tá bom? E os que estão inscritos permaneçam. É isso, bom dia Eu vou indo e nessa até então, mais. pessoal. Tchau. Obrigado e qualquer coisa, me mandem um WhatsApp ou um e-mail. Tchauzinho. Tchau.